Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então, se você gosta de estar sempre por dentro desse tipo de informação, já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. O like é muito importante para divulgar aqui o vídeo para novas pessoas, crescer a nossa comunidade. Então deixa aí o seu like, a gente tem muitas visualizações nos vídeos e tem poucos likes, então eu quero que vocês me ajudem pra gente chegar na meta de 5.000 likes aqui nesse vídeo. O que vocês acham? Já deixa o seu aqui no começo do vídeo, que aí você já garante que vai participar dessa meta e vai me ajudar aí com essa conquista. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Um crime brutal e sem explicações que fizessem sentido. Até que ponto chega a frieza e a maldade do ser humano? Qual é o preço de uma vida? Para a autora desse crime, a vida do seu próprio marido teria o valor de R$18.000. Pois é, chega a ser revoltante esse caso que ocorreu recentemente no Brasil, mais precisamente na Bahia. Uma mulher nova, bonita, casada, com 2 filhos e com um único objetivo de vida: ficar com uma herança e gastar sozinha como bem entendesse. Seu empecilho naquele momento em que ela queria somente aproveitar a vida e ostentar nas redes sociais algo que não era a sua realidade, era justamente ele, o seu próprio marido. E como toda pessoa fria, calculista e determinada a se satisfazer, ela precisava remover qualquer pessoa que impedisse seus novos objetivos. E foi exatamente isso que ela fez. Um crime planejado e desejado pela autora Angélica Godin, de 29 anos, que tinha em mente ostentar uma vida de luxo, gastando a sua herança herdada por seu pai. Segundo apontam as investigações e a irmã da vítima, José Vicente de Cerqueira Sena, de 40 anos, esses teriam sido motivos suficientes para Angélica planejar e executar a morte de seu marido, com quem ela tinha 2 filhos menores de idade. Angélica, sem pensar nas consequências dos seus atos, deu início a um plano que deixaria seus filhos órfãos de pai e totalmente traumatizados. O crime ocorreu na quarta-feira, dia 6 de setembro de 2023, nas primeiras horas da manhã, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no extremo oeste da Bahia. A vítima era comerciante e natural de Feira de Santana, porém residia em Luiz Eduardo Magalhães há 13 anos. Em seu trabalho, José comprava carros, reformava e os vendia, uma prática ilegal no Brasil. José também lucrava emprestando dinheiro a juros, um procedimento bem conhecido como agiotagem. Angélica era empresária, dona de uma loja de confecções na cidade. O que até o primeiro momento parecia ser uma tentativa de assalto, se revelou no mesmo dia do ocorrido como um crime encomendado pela própria esposa. O crime ocorreu na residência do casal, onde Angélica facilitou a entrada do matador de aluguel e indicou onde o marido estava. Nas imagens da câmera de segurança da residência que flagraram toda a ação, é possível ver o assassino entrar na casa assim que Angélica tira o carro da garagem. O homem, que estava com a cara coberta por uma camiseta vermelha, espera ela sair do veículo para mostrar onde estava José, que tomava banho naquele momento. Na ação, José recebeu o primeiro tiro no banheiro e, mesmo baleado, conseguiu reagir correndo para fora da casa. Ele saiu sem roupas na tentativa de sobreviver e o assassino continuou a perseguição, contando com a ajuda de outro suspeito que estava aguardando em um veículo na frente da casa. Quando o José conseguiu sair correndo do banheiro e foi correndo pela rua do lado de fora da casa, os 2 criminosos saíram correndo atrás dele, tentando alcançar ele ali no meio da rua, tentando agredir ele, mas ele conseguia ali, se esquivar e correr deles, e as imagens das câmeras de segurança do lado de fora da casa também registraram absolutamente tudo, até que o José, infelizmente, correu para um terreno baldio que ficava ali ao lado da casa dele, e lá não tinha saída.
Sendo assim, então, os criminosos conseguiram alcançá-lo e alvejaram ele ali de tiros e, infelizmente, ele acabou vindo a óbito antes mesmo de chegar no hospital. No momento que todo esse crime aconteceu, os 2 filhos do casal de 3 e 4 anos estavam em casa, em um quarto que ficava bem ao lado do banheiro onde o José começou a ser atacado. Quando a Angélica facilitou a entrada do homem na casa, logo em seguida ela foi para dentro desse quarto também onde estavam os filhos, fechou a porta e ficou lá dentro com os 2 meninos como se nada tivesse acontecido, enquanto os filhos escutavam os disparos que aconteciam contra o pai. Assim que a polícia chegou no local do crime, foi a própria Angélica, que chamou ali a polícia. Ela disse que ela estava tirando o carro da garagem para sair ali, de casa, quando o homem acabou invadindo a casa e fazendo tudo isso contra o marido dela em uma tentativa de assalto. Porém, os policiais desconfiaram aí dessa versão dela e ela rapidamente apresentou ali o celular onde ela dizia que tinham as imagens da câmera de segurança da casa que podiam confirmar tudo o que ela estava dizendo. O fato é que antes dos criminosos irem de fato para casa, a Angélica tinha desligado a energia das câmeras de segurança, pensando que elas não iriam filmar nada, mas ela estava muito enganada, porque as câmeras tinham um sistema ali próprio de bateria que elas ainda continuavam funcionando por um tempo depois que elas eram desligadas, então elas acabaram sim filmando tudo o que aconteceu e a própria Angélica acabou entregando ali, de mão beijada para a polícia, as provas ali incontestáveis contra ela. No mesmo dia do crime, então, a Angélica foi presa em flagrante e, sem ter para onde correr, ela acabou confessando o crime, mas inventou uma desculpa de que tinha feito isso porque tinha muito medo do marido, porque ele já tinha ameaçado ela de morte, era violento com ela, por conta de um desacordo comercial que eles tinham. Mas a polícia acabou não encontrando nenhuma prova de qualquer tipo de violência ali no relacionamento do casal, por parte do José, até mesmo por parte da Angélica não tinha nada antes, então todo o caso foi uma surpresa muito grande para quem conhecia o casal, mas de qualquer maneira a Angélica confessou, e ela acabou aí sendo presa. Os policiais ainda descobriram que a Angélica não tinha planejado todo esse crime brutal contra o seu marido sozinha. Na verdade, ela tinha recebido ajuda de uma amiga chamada Micaele para encontrar os homens que iriam de fato tirar a vida do seu marido. A Angélica tinha conhecido essa amiga há uns anos atrás, numa época que ela ainda se relacionava com um outro homem que acabou sendo preso. Sendo assim, ela conheceu a Micaele na fila ali do presídio, enquanto elas aguardavam para fazer visitas. As duas trocaram contatos, acabaram virando amigas e mantiveram ali uma certa proximidade depois dos anos. Quando a Angélica teve então essa vontade de tirar a vida do marido, ela entrou em contato com a Micaele perguntando se ela não sabia de ninguém que poderia fazer o serviço. A Micaele, então, teria indicado os 2 homens que acabaram indo até a casa. Os 2 homens eram do Piauí, eles tinham ido para lá apenas para cometer o crime e depois eles iriam embora novamente, dificultando assim, que a polícia acabasse encontrando eles ou acabasse ligando tudo isso à Angélica. Porém, a Micaele sabia muito bem diferenciar negócios de amizade, e então ela indicou esses homens para Angélica, mas cobrou a quantia de R$1.000 por isso, e o pagamento foi realizado no mesmo dia que o crime aconteceu. A polícia conseguiu ali encontrar comprovantes de uma transação Pix que a Angélica fez para Micaele com esses R$1.000. Além disso, também o esquema ali com os homens que iriam de fato executar o crime, foi combinado que a Angélica pagaria R$18.000 para eles, parcelado em 3 vezes, e a primeira parcela foi paga 2 dias antes do crime. A polícia também conseguiu comprovar essa transação, também feita por Pix, da conta da Angélica para a conta de um dos envolvidos. Imagens recebidas pela polícia mostram que a transferência foi realizada 2 dias antes do crime no valor de R$3.000 e foi feita em nome de Wesley Santos da Paixão Pereira, que teria participação no crime e agora também é procurado pela polícia.
A possível cúmplice Micaele ainda está sendo procurada pela polícia para prestar esclarecimentos, assim como os 2 homens que vieram lá do Piauí para colocar o crime em prática. De acordo com informações prestadas pela família da vítima, Angélica e José Vicente pareciam um casal unido acima de qualquer suspeita. Eles estavam casados há 9 anos, mas o que parecia ser somente flores para José logo se transformou em duros espinhos assim que Angélica recebeu como herança de seu pai um carro de luxo, uma Hilux. Foi nesse momento que o casamento desandou e as brigas começaram. Angélica queria vender o veículo e usar o dinheiro para viagens e festas, algo com que o marido não concordava. Então, para ficar com a herança apenas para si, a mulher decidiu matar o marido. Depois do crime, a família de José Vicente foi comunicada do ocorrido através de uma tia da Angélica e da própria assassina, que em um gesto para encobrir seu ato criminoso, de maneira totalmente dissimulada, se solidarizou com a dor dos familiares dele. Conforme relato de uma irmã de José, Angélica ligou chorando para ela, muito abalada, para contar sobre o ocorrido. Quando foi 11 horas, ela ligou chorando, dizendo o que iria ser da vida dela, que ela amava ele. Ô cunhada, o que vai ser da minha vida? Os assassinos acabaram com minha vida, dos meus filhos, e eu pedindo calma, explicou Josiane, a irmã de José. Durante a viagem de Feira de Santana até Luiz Eduardo Magalhães para comparecer ao velório, Josiane ainda não sabia que a mulher do irmão era suspeita de ser a mandante do assassinato. Ela contou que a todo momento elas estavam se comunicando e se consolando. Quando chegou ao velório, Josiane perguntou pela esposa do irmão e uma tia dela que respondeu que a mesma havia sido detida por questões de segurança. Eu falei, bota um advogado para ver o que está acontecendo porque ela tem que velar o marido dela. Como pode prender a viúva? Quando foi pela manhã, nas primeiras horas, nós ficamos sabendo que foi ela que tinha sido a mandante do crime. Foi um choque para a família, porque minha mãe tinha ela como uma filha, declarou a irmã da vítima. Além das filhas com Angélica, José também tinha outras 2 filhas de 13 e 16 anos que também acabaram ficando órfãos de pai. Os filhos do José com a Angélica até hoje não entendem o que aconteceu com o pai, afinal de contas, eles são muito novos, então eles ainda não conseguiram explicar muito bem para eles tudo o que aconteceu, até porque vai ser um trauma muito grande o pai perder a vida e principalmente pelas mãos da própria mãe. Porém, o menino mais novo, segundo relata a família do José, às vezes conversando ali com familiares, principalmente com a avó, acaba imitando o som dos tiros que ele ouviu no dia que o pai perdeu a vida. As crianças perguntam mais por ele, porque ele saía com elas. Então, eles perguntam mais pelo pai. Eles falam, minha avó, papai vai vir me buscar? E minha mãe fica tapeando, vem sim, vem sim. O outro pequeno relata os barulhos o tempo todo. Para eles é alguma coisa assim de bomba, porque na hora do tiro, o banheiro para o quarto do casal não dava nem 20 metros, era bem próximo. Então os meninos estavam acordados na hora, relatou Josiane. A família do José entrou com um pedido da guarda dos meninos para cuidar deles e agora eles vivem com a família paterna do José. Segundo a polícia, a Angélica já estava planejando o crime há pelo menos 10 dias e ela ainda segue presa, aguardando aí todo o desenrolar do processo e o julgamento dela ainda não foi marcado. Os homens que de fato executaram o crime, assim como a Micaele, que provavelmente indicou esses homens para a Angélica, ainda seguem também sendo procurados pela polícia para mais esclarecimentos. Para a polícia, o motivo para a Angélica ter feito tudo isso e ter destruído completamente a sua família foi porque ela queria controlar e usufruir sozinha dos bens da família, sem ter ninguém para ficar ali dando palpite ou querendo controlar ela.
A intenção dela era gastar com viagens caras, comprar coisas de luxo e exibir tudo isso ali nas redes sociais como se ela tivesse uma vida completamente fora da sua realidade. É inacreditável que alguém possa cometer um crime como esse, matar o pai dos seus filhos por um motivo tão banal e egoísta. Um homem que, segundo sua família, era de bem, trabalhador e que tinha um bom relacionamento com a assassina Angélica e seus 2 filhos, e que, infelizmente, mesmo tendo lutado pela sua vida, acabou não resistindo aos ferimentos. 2 filhos muito pequenos, ainda para entender tudo o que aconteceu, que ficaram com o pai morto e a mãe presa. Por outro lado, uma família de José Vicente que até hoje não encontrou respostas para tamanha crueldade e só ficaram com as lembranças boas de um bom pai, um bom filho, bom marido e um bom irmão. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.